Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glórias seja dada ao Senhor. Irmãos, nós vamos estar trabalhando hoje a lição de número 10, como já foi dito, que traz por título Senhor Jesus cura hoje. O Senhor Jesus cura hoje. Ele ainda opera milagres no nosso meio. O nosso texto áureo, ele quer perdoar todas, é Ele quem perdoa, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades. É Ele quem perdoa e sara, é só Ele que pode fazer isso. A nossa verdade prática, o irmão Giovanni já falou o ponto central da lição, No final de tudo, aí nós vamos entender que a cura divina, o milagre de Jesus, a cura, ela é para o nosso tempo. Ainda acontece, ainda o Senhor Jesus faz milagre no meio da sua igreja. Aí os objetivos, o objetivo geral da lição é esclarecer que a cura divina acontece ainda hoje, e os objetivos específicos dentro de cada ponto no primeiro, conceituar a cura divina na Bíblia. O segundo, pontuar a cura divina como parte da salvação. E o terceiro, refletir sobre a cura divina e os desafios atuais. Vamos, então, tentar trabalhar aí com a ajuda do Senhor Jesus e do Espírito Santo, trabalhar esses pontos para a nossa meditação e o nosso crescimento espiritual. A nossa introdução diz assim como Jesus no passado, como Jesus fez no passado, ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e oprimidos. Assim como o Senhor Jesus operou no passado, ele ainda deseja, ele ainda quer operar, libertar os enfermos e os oprimidos. Primeiro ponto ali, dentro dessa introdução para ressaltar, Jesus demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele não tinha obrigação nenhuma, mas ele demonstrou misericórdia e compaixão. Misericórdia, um favor imerecido, a compaixão, ele se colocou no nosso lugar e optou levar sobre ele, levar sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O caráter e compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade. Deus é fiel para curar as nossas enfermidades. A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus, que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então ele não mudou. A mesma compaixão que havia em Jesus, que há em Jesus naquela época, é a mesma que há hoje para conosco. Aquela mesma compaixão que havia em Deus para com o seu povo é a mesma que há em Deus para com a sua igreja. Essa compaixão, essa misericórdia, esse favor imerecido, é isso que nós temos, é isso que nós alcançamos. É aí que nós alcançamos a misericórdia, alcançamos o milagre em Jesus. É interessante ressaltar isso. É imutável, permanecem imutáveis, não mudou, é o mesmo Deus. Isso aqui é interessante, antes da gente adentrar na nossa lição, no assunto a qual a gente tem que trabalhar, é interessante a gente ressaltar essa imutabilidade de Deus. É interessante a gente ressaltar isso. Por quê? Porque os tempos mudaram, as pessoas mudaram, a cultura vai se evoluindo, se adaptando, e com isso tudo, o que aconteceu? Hoje a gente não vê, e às vezes não tem tanto uma dependência de Deus, dessa misericórdia e dessa graça de Deus. E aí, por causa disso, a gente parou um pouco de ver milagre. Vai ter gente que vai questionar, mas Deus não faz mais milagre, Deus mudou. O que aconteceu? É bom ressaltar, o nosso Deus é imutável. Ele não mudou. A graça, a compaixão, a misericórdia de Deus para com seu povo continua a mesma. Não é mutável, é a mesma, é o mesmo Deus. Da mesma forma que ele trabalhava, a mesma misericórdia que ele tinha para com o povo antigo, ele tem para com o povo de hoje. O que muda é a gente. O que mudou foi a gente, o que se adaptou foi a gente. Às vezes, o povo, a humanidade parou de depender de Deus um pouco e por isso não está acontecendo os milagres como aconteciam antes. O nosso Deus é imutável. O nosso Deus é o mesmo ontem, ele é hoje e será eternamente. Glória a Deus. Amém. A cura divina na Bíblia. A cura divina na Bíblia tem a ver com a saúde pública no Antigo Testamento.
A prevenção de doenças como uma orientação bíblica e as curas de Jesus no Novo Testamento. Isso aí está resumido os 3 subtópicos dentro desse tópico, né? E aí, olha só, a cura divina na Bíblia tem a ver muito com a saúde pública no Antigo Testamento. Lembrando que no Antigo Testamento Deus está tratando com a nação de Israel, o povo escolhido. Deus está tratando com esse povo especificamente, não a igreja em um modo geral que engloba todo mundo. Nesse momento, Deus aqui no Antigo Testamento trata com a nação de Israel, o povo escolhido, e para o povo escolhido Deus estabeleceu algumas regras, algumas coisas que nós vamos ver dentro dessa lição, dentro deste assunto. E aí dentro desse primeiro tópico, a cura divina na Bíblia, o primeiro subtópico vai dizer assim, a saúde pública no Antigo Testamento, né, como era, por que era, né, por que tinha algumas coisas que eles tinham que cumprir. Olha, em Israel, a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte. Para Israel, né, Deus trata com Israel no Antigo Testamento, as promessas, o que Deus está falando, é direcionado para o povo escolhido. É direcionado para o povo escolhido. Deus está trabalhando a nação eleita, o povo escolhido ali. E aí, para Israel, em Israel, a saúde era uma promessa de Deus. Só que essa promessa ela é condicional. O povo tinha que fazer a sua parte. Ali está esse texto bíblico ali, mas eu quero ler na Bíblia aqui só porque ali não está a primeira parte do versículo, a parte A do versículo. Né? Êxodo capítulo 15, o verso 26, vai dizer assim desde o começo, ó, e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardardes todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. A parte A do versículo mostra a condição para alcançar essa bênção, para alcançar essa cura, para alcançar essa saúde. É totalmente ligado à saúde, à cura, a vida saudável é totalmente ligada em Deus, na nação de Israel. Na nação de Israel. Ela é totalmente ligada em Deus. A saúde pública da nação de Israel estava totalmente dependendo de Deus. Ou seja, se nós obedecermos a Deus, aí entra a condição. Aí entra fazer a parte. Aí entra a parte que cabe à humanidade. Se nós obedecermos, se nós formos fiéis, se nós obedecermos os estatutos, cumprirmos tudo quanto foi dito na lei, aí o Senhor está garantindo, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então, no Antigo Testamento, está totalmente condicionada à obediência à saúde pública. A saúde da nação de Israel, a ausência de doença em Israel, a ausência de morte por doença em Israel, está totalmente ligada à obediência. Se obedecerdes a Deus, Deus vai garantir a parte dele. E é interessante que Deus sempre cumpre com a sua parte. É interessante que Deus sempre cumpre isso com a sua parte. Deus nunca deixou a sua parte. Se a pessoa for fiel a Deus, se a nação estava sendo fiel a Deus, Deus não permitia que as enfermidades chegassem. Né? Quando nós cumprimos com a nossa parte, Deus garante a parte dele de nos dar saúde, de nos dar força, de curar a enfermidade. Né? Então, nós vemos aí que está totalmente ligado à obediência, está totalmente ligado a ser fiel a Deus. O segundo tópico é a prevenção de doenças é bíblica. A prevenção de doenças é bíblica. A cura de enfermidades em Israel era essencialmente milagrosa, principalmente acerca das doenças graves. O remédio não estava nos médicos como nos povos vizinhos, mas em Deus. Aí alguns exemplos. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Jeremias 17, 14. Porque restaurarei a tua saúde e sararei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamam a repudiada, dizendo, é Sião, por quem ninguém pergunta. Jeremias 30 e 17. Então,
aqui dentro dessa aí da prevenção, o povo estava totalmente dependendo de Deus, né? Aqui está dizendo, ó, o remédio não estava nos médicos como nas nações vizinhas, mas estava totalmente dependendo do Senhor. Aí a alimentação saudável e higienização adequada são bons hábitos que contribuem para a boa saúde. Isso aqui é interessante, nós refletirmos sobre isso aqui um pouquinho. Né? Aí aqui, ó, a lei de Moisés instrui o povo sobre o padrão de higiene em Levíticos 15. Como se comportar, como se higienizar. Tudo isso que a gente conhece está na Bíblia, essa prevenção. Né? Aí os preceitos dietéticos em Levíticos 17. Né? O que pode comer, o que é permitido, o que não é permitido. Aí, ó, embora parte da purificação fosse cerimonial, o objetivo principal era saúde. Deus estava se preocupando. Gente, meus irmãos, Deus criou o ser humano. Ele sabe até que ponto que o ser humano pode ir, o que o corpo do ser humano suporta, o que dá para comer, o que vai trazer prejuízo. Então, Deus, conhecendo tudo isso, tendo o seu povo escolhido, ele estabelece leis, ele estabelece preceitos dietéticos, preceitos de padrões de higiene para o seu povo, para que o seu povo não padecesse com enfermidade sem necessidade, por bobeira. Né? Aí entra a questão, hoje a gente está aí um pouco desleixado. Na questão da higiene, tem gente que não se higieniza muito bem, tem gente que não cuida dessa parte, não. Aí vem a dieta, a alimentação, e aí tem gente que vai até dizer, fala assim, não, mas a minha vida está nas mãos de Deus. Se passar mal, você ficar doente, é Deus que me cura. Mas aí você não está cumprindo com a sua parte. Aqui, a garantia de saúde, de que Deus faz milagre, nós estamos aqui, eu acredito firmemente nisso, de que Jesus faz milagres ainda hoje, que Jesus pode operar o milagre aqui hoje, isso não nos dá vazão de viver de qualquer maneira e não cumprirmos com a nossa responsabilidade. Ok? Isso não nos dá o direito, porque Jesus cura, porque Jesus faz o milagre, não nos dá o direito de vivermos de qualquer maneira. Ah, não, eu não preciso me higienizar, eu não preciso lavar minhas mãos, eu não preciso fazer nada disso. A dieta, meu irmão, eu posso comer o que eu quiser. Churrasco é com 2 dedos de gordura. Tá entupindo a veia tudo, meu filho. Né? E, nossa, desesperadamente come doce, dá diabetes. A gente tem que tomar cuidado, temos que cumprir com a nossa parte. Isso aqui é uma realidade. Nós temos que cumprir com a nossa parte. E aí eu coloco todo mundo dentro do bojo, eu também. A gente está um pouco desleixado. Ah, mas eu não como churrasco, mas bebe Coca-Cola. No meu caso, eu bebo Coca-Cola. E o pessoal fala, ó, o veneno aí. A gente fala ainda, o veneno bom. A gente tem que tomar cuidado. Não é para beber Coca-Cola, mas vamos ser mais maneirados. Vamos ter limites, vamos usar o bom senso, vamos trabalhar com isso tudo aí, porque aí é o que está dizendo no ponto anterior. Né? Se nós fizermos a nossa parte, aí entra isso aqui também é a nossa parte. Nós cumprirmos com padrões higiênicos que é necessário para a gente ter uma boa saúde, a gente cumprir com os preceitos dietéticos para a gente ter uma boa saúde. Se nós fizermos isso aqui, a probabilidade de nós alcançarmos uma doença por causa disso aqui vai ser muito menor. Ok? Vai ser muito menor se nós cuidarmos. Se nós fizermos a nossa parte, aí Deus garante a parte dele. Deus vai nos guardar, Deus vai estender as suas mãos e vai nos proteger quanto a isso. Né? Então, olha só. Em Êxodo nós vemos aí, em Êxodo capítulo 15, o verso 16, nós vimos que a saúde pública de Israel estava totalmente ligada à obediência. Né? Em contraste, se nós formos para Deuteronômios, capítulo 28. Eu vou ler aqui mesmo, irmãos, que aí já, quando ler lá, não sai no áudio ali, fica um momento de silêncio no vídeo lá estranho. No capítulo 28 de Deuteronômios, no versículo 21 e o verso 22, se lá em Êxodo a saúde pública, a saúde da nação está totalmente ligada com a obediência, em Deuteronômios, nós vamos ver um contraste quanto a isso. E aí eu entro dentro da saúde pública do Antigo Testamento e também aqui na prevenção de doenças, porque entra a questão da desobediência. Né? Aqui, ó, o Senhor mandará, né? Aqui, ó, tá, o título, né? O que traz aqui em título da Bíblia, do verso 15 em seguir, tá assim: castigos por desobediência.
Simplesmente isso. Você desobedece, você é desobediente, o verso 21 vai dizer: o Senhor te fará pegar pestilência até que te consuma da terra a qual passas a possuir. O verso 22, o Senhor te ferirá com tísica, e com febre, e com quentura, e com ardor, e com a secura, e com destruição das sementeiras, e com ferrugem, e te perseguirão até que pereças. Então nós vemos aqui um contraste dentro de Deuteronômio capítulo 28, em contraste com Êxodo. Se formos obedientes, o Senhor garantiu: não deixarei chegar, não deixarei que alcancem nenhuma dessas enfermidades que foram lançadas sobre a nação do Egito. E todas essas enfermidades aí, o Senhor garante a proteção debaixo da condição de obediência, obedecendo os preceitos divinos, obedecendo o que Jesus ordenou, o que Jesus espera de nós. Em contraste com isso, sendo desobediente, as doenças vão chegar. As doenças vêm, está aqui dizendo o capítulo 28. Né? São os castigos por desobediência. Dentro destes castigos enquadram também as doenças, as enfermidades. Você vai ver isso até um pouco mais para frente, mas em algumas ocasiões, e principalmente no Antigo Testamento, você vai ver a vida de Jó, que nós estudamos um tempo atrás, que quando Jó está enfermo, qual é a primeira conclusão que seus amigos têm? Jó, o que você pecou, meu filho? Você fez alguma coisa de errado para você estar passando por isso aí. Esse castigo, entenderam como castigo, não é à toa. Essa enfermidade que vem sobre a sua vida não é à toa. Você fez alguma coisa de errado. Você tem que se consertar, tem que fazer alguma coisa. Agora vamos aqui. Mais para frente a gente vai ver isso com mais certeza. Mas nem todas as doenças provenientes do pecado, ok? Nem todas, não vai sair daqui falando assim: ó, o irmão Reginaldo falou que se o fulano estiver doente é pecado. Não é isso não. Nós vamos ver mais para frente que tem ocasiões. Nós, como cristãos, temos que nos prevenir, fazer a nossa parte, assim como Jó fazia. Jó era um homem fiel, temente a Deus, obediente aos preceitos divinos. Eu entendo que Jó fazia tudo isso aqui, uma alimentação balanceada, Jó tinha uma higienização boa, Jó tinha uma vida exemplar em todas as partes da sua vida, mas mesmo assim sofreu com a enfermidade. O importante é a gente fazer a nossa parte. Quando vier a enfermidade, nós vamos entender que tem um propósito de Deus e vamos cumprir com esse propósito. Amém? Nós vamos entender isso aqui um pouco mais para frente. Que tudo que acontece na nossa vida é com propósito. Até a enfermidade, até a dificuldade que vem sobre nós, até a tribulação que vem sobre nós, ela tem um propósito a ser cumprido. Né? Aí eu ressalto, é importante nós cumprirmos com a nossa parte. Faça a sua parte perante Deus. Faça a sua parte perante o Senhor. E Ele vai garantir o resto. A saúde, e se a enfermidade vier, você tem a certeza que aquilo ali é para cumprir um propósito de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado lá na frente. Amém? Alguém quer complementar falando alguma coisa a respeito disso? Tem a liberdade de se manifestar. Vamos prosseguir aqui, ó. O Novo Testamento mostra que a finalidade era uma questão de saúde pública e não purificação espiritual. Se os irmãos puderem depois, nas suas casas, leiam esses textos aqui, que vai estar bem esclarecido o contraste com aquilo que era tido como que era um culto que precisava fazer porque se não fizesse aquilo não ia para o céu. Era mais uma questão de uma finalidade de questão de saúde pública do que necessariamente uma purificação espiritual. Era Deus preocupado com a saúde pública do povo. E aí, dentro daquilo, eles começam a indagar e impor aquilo como uma purificação espiritual, que dentro daquilo não alcançaria a salvação. Dentro disso aí está a questão da carne do porco. Não é isso, irmão Giovanni? Né, que não podia comer e depois impuseram isso aí como questão de salvação, se comer vai para o inferno, se não comer, aquela questão toda. E era mais uma questão, se não for bem preparada, ela pode causar doenças. Era mais uma questão de saúde pública do que, mais precisamente, espiritual. Aí, ó, o Novo Testamento e as curas de Jesus. Então, nós vimos no Antigo Testamento que a cura era uma questão de saúde pública, que era um tratar de Deus para a nação de Israel, que ela estava ali dependendo do Senhor em todo o tempo dessa intervenção divina para a cura. Olha só, o número de enfermos era alto. E as curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção do povo. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. No entanto,
por causa da miséria humana, operou muitos milagres e prodígios e maravilhas no seu tempo de ministério na terra. A nação de Israel, ela vai se debandando, vai se desleixando, e quando Jesus vem, a humanidade estava na miséria. Uma miséria estava espiritual, que você ia ver que o povo estava impondo sobre os mais fracos e tudo aquilo, e a questão da saúde também, eram muitos enfermos. Se você para analisar a situação da nação de Israel quando está com Jesus, vocês já pararam para reparar quantas pessoas enfermas que eram tragas para Jesus curar? Quando Jesus estava, era uma multidão. Era uma multidão. Você olha para o tanque de Betesda, era uma multidão que estava lá. Então, o nível de pessoas enfermas era muito grande. Isso aí por N motivos. Por N motivos. Por pecado, por desleixo, por falta de obediência a Deus. Por tudo isso vai alcançando, e esse é o caminho. Esse é o fim daqueles que não obedecem ao Senhor. É só tristeza, é só enfermidade, é tudo isso aí. Quem não está confiado no Senhor, a vida é uma desgraça atrás de outra desgraça e vai só andando para trás. Quando Jesus vem, que ele está caminhando sobre essa terra, né, ele contemplando, e aí volta aquela lá, a compaixão e a misericórdia do Senhor, porque aqui está falando, ele vem para salvar os pecadores. O propósito principal, o primeiro, é salvar a alma do homem. Só que quando Jesus contempla por sua misericórdia, amor, graça, ele contempla o homem na sua miséria de enfermidade, e ele, por causa disso, de misericórdia, compaixão, ele também opera os milagres. E aí começa a chamar a atenção, e por isso vai esse monte de gente. Olha, a compaixão era a principal motivação de Jesus para ministrar ao povo. A compaixão é se colocar no lugar, é se condoer, é compartilhar aquele momento, é sentir junto com a pessoa aquilo que ela está sentindo. Olha só, e isso não mudou com o tempo, né? Essa compaixão, isso não mudou com o tempo, pois a promessa de cura divina continua valendo até hoje. A promessa de cura divina continua valendo até hoje. Nós vamos ressaltar muito isso aqui hoje. A cura divina, a promessa de cura, a promessa de Jesus fazer isso por nós, continua valendo até hoje. É firme, é verdadeira. Até hoje Jesus faz milagre. Os irmãos acreditam? Amém. Os irmãos acreditam piamente, verdadeiramente, que Jesus faz milagre hoje. Nós servimos a esse Deus, irmãos. O nosso Deus faz milagres. Nós estamos passando momentos difíceis. Nós estamos passando momentos difíceis que nós temos que cuidar, nós temos que vigiar, temos que fazer a nossa parte. Mas eu costumo dizer, o álcool gel em si não vai fazer grandes coisas, né? Eu confio no Senhor. Eu passo o álcool gel, faço a minha parte. Se eu estou passando esse álcool gel aqui, é no nome de Jesus. Se o álcool gel não fizer nada, o nome de Jesus faz. Né? Se o álcool gel não for o suficiente para me sarar, para proteger, o Senhor Jesus faz. Então, meus irmãos, faça a sua parte no nome de Jesus. Faça a sua parte, cumpra o seu papel no nome de Jesus. Que se a sua parte não for o suficiente, você está garantido. A estampa do nome de Jesus está em cima e ela garante a vitória. Né? Então, Jesus, por sua compaixão e misericórdia, ele faz milagres na nossa vida, ele opera milagres no seu ministério, né? E aí nós vamos ver um pouquinho mais para frente que esse milagre também está no embojo. Nós vimos aí no começo da lição, falando que faz parte da salvação a cura divina. Olha só, o ato de cura de enfermidades na Bíblia é essencialmente milagroso. E milagre quem faz é só Jesus. Só Jesus, só Deus que faz milagre. Então, sendo um ato totalmente milagroso, essencialmente milagroso, é só Deus que faz. Ok? Então, não tem homem que faz milagre, esses milagreiros, esses trem que tem por aí afora, isso é tudo história da carochinha, isso é tudo obra do cão. Entendeu? Quem faz milagre mesmo aqui, é só Jesus. É só Jesus. Se está tendo outro por aí afora, você sai fora porque é engano. É engano. É só Jesus. O ato de cura de enfermidades na Bíblia é essencialmente milagroso. Aí, o ato de cura não tem milagroso, não tem receita, não tem o que você vai fazer, se você fizer assim, assim, assado, você recebe. Não, é só por fé.
você recebeu uma oração, você acreditou, você está enfermo, acreditou que uma palavra é para você de cura, você recebe pela fé, Jesus faz o milagre. A única forma de receber o milagre é isso, por fé. Tem que acreditar, tem que acreditar. E aí eu vou te explicar o milagre, não tem como. Por que aconteceu? Não sei. Você foi agraciado, Deus teve compaixão da sua vida e por isso o milagre aconteceu. Não tem explicação, é somente, o que eu posso dizer, é somente a compaixão de Jesus para com a nossa vida. A misericórdia dele nos alcançando que nos faz viver essas coisas, né? Que nos faz viver essas maravilhas da parte do Senhor, né? Então, o ato aí é totalmente milagroso. E no Antigo Testamento, o conceito de cura no Antigo Testamento era um conceito de saúde pública. Saúde pública e totalmente condicionada à obediência. Debaixo da obediência, a saúde permanecia no povo. Desobedecia, a enfermidade vinha bater a porta, né? E é interessante que mesmo com a desobediência, Deus não abandonava o povo. Se o povo se voltasse novamente para ele, ele curava o povo, trazia de novo para a sua presença. Então não tem fim da linha para você. Não tem fim da linha para nós. Se nós erramos, volte, se arrependa, porque o Senhor está de braços abertos para te receber. O nosso segundo ponto, né, a cura divina como parte da salvação. A cura divina como parte da nossa salvação. O discurso profético de Isaías 53 anuncia a obra redentora de Jesus no Calvário. Nós lemos na nossa leitura bíblica em classe, mas os irmãos podem ler também em casa. Isaías 53 é um texto muito lindo e muito forte, né, para as nossas vidas. O Novo Testamento mostra com clareza que salvação e cura divina caminham juntos. E eu estava pensando aqui, isso aqui é muito lindo, caminham juntos porque caminham em Jesus. A cura divina e a salvação caminham juntas porque estão na pessoa de Jesus. É só Jesus que pode fazer. É só Jesus que pode salvar a nossa alma e é só Jesus que pode curar as nossas enfermidades. Aí, primeiro ponto, o primeiro subtópico dentro deste ponto, nós vamos estar falando sobre a salvação. A salvação. Aí, a salvação no Antigo Testamento, salvação é um termo que se aplica a diversas ações de Deus em favor de seu povo, como livramento de escravidão, da fome, da espada e das enfermidades. O conceito de salvação do Antigo Testamento é esse. O conceito de salvação do Antigo Testamento é esse. Por ser uma nação escolhida, Deus estava trabalhando dentro dela, né, para alcançar, né, este projeto de salvação que nós entendemos hoje, mas nessa época o conceito era esse. O que o povo precisava? O povo precisava ser livre, salvo de guerras, salvo da escravidão, livramento da fome, da espada, das enfermidades. O conceito de salvação no Antigo Testamento é esse. Quando Jesus vem, o conceito de salvação muda, né? A salvação se trata da salvação da condenação eterna. A salvação se trata da salvação da condenação eterna, que é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do ser humano à comunhão com Deus. Isso aqui é muito lindo dentro da salvação. Por quê? O conceito de salvação podia ser o mesmo, só de nos livrar de algumas atribulações, de algumas dificuldades. Só que o projeto divino, a humanidade, ela pega uma curva do projeto principal que foi criado, né? Ela tira uma meia volta do projeto principal que foi criado, e aí no decorrer de toda a história até Jesus, o povo está todo virando para esse lado da perdição, né? Da não aceitação de servir a Deus, da desobediência a Deus, e está todo se virando para uma perdição. E aí a gente para de necessitar apenas de uma salvação física, porque essa salvação aqui ela é física, né? É uma salvação de uma escravidão, um livramento de sermos escravos, isso é físico. Um livramento da fome, isso é físico. Um livramento da espada, físico. Um livramento das enfermidades, físico. Nós paramos de depender de um livramento físico, de uma salvação física, e a humanidade toma um rumo para precisar de uma salvação espiritual.
Isso é interessante. Em que ponto, em que momento que a humanidade, olha só como é que isso não acontece da noite para o dia. O momento que a humanidade começa a fazer essa curva é no Éden. Começa a caminhar para esse lado de abandono espiritual de Deus no Éden, quando o homem peca, desobedece a Deus. E aí ele começa, toda a humanidade depois vem decaindo. E vem só, você vai olhar, o Éden começa, daqui a pouco piora, no tempo de Noé tá ruim, aí Deus limpa aquele negócio tudo, depois nasce um povo, começa a ficar ruim de novo, e vai indo embora até o ponto que Jesus se vê na necessidade de vir, e a salvação já não é mais física, e agora é uma salvação da condenação eterna. O projeto que Deus tinha feito estava todo deturpado pela humanidade. A humanidade tinha abandonado esse negócio. E aí Jesus vem para nos dar a salvação da condenação eterna. Já não é mais físico, mas espiritual. Nós estávamos caminhando para a morte eterna. Aí Jesus vem para nos dar a salvação e agora a gente caminha para a vida eterna. Né? A salvação que nós entendemos hoje é isso. Não é uma salvação, ai, Jesus me salvou. Nós usamos esse termo, nossa, rapaz, você me salvou de uma situação difícil hoje. A salvação com Jesus não é essa. Se você olhar para Jesus e falar assim, nossa, Senhor Jesus, meu Senhor, o Senhor me salvou da condenação eterna. E aí, alguém vai dizer, e eu até concordo, que o maior milagre na vida do homem é a salvação da sua alma. Porque para a salvação da alma não tem medicamento, não tem um antibiótico, não tem nada que possa mudar essa situação a não ser Jesus. Então, o maior milagre que acontece na nossa vida é a salvação da nossa alma, porque sem Jesus não tinha recurso, caminhávamos para a condenação eterna. Então, quando Jesus vem para nos trazer a salvação, ele vem para nos salvar, não de momentos da nossa vida, mas de uma caminhada para condenação eterna. Ele vem para nos salvar e nos garantir a vida eterna com Ele. Amém? Deu para entender esse conceito de salvação? O conceito de salvação do Antigo Testamento e o Novo, o que eles tinham como salvação e o que a gente tem, ficou bem claro na nossa mente? Glória a Deus? Amém. Né? A salvação que nós temos aí, ela é, na sua essência, no principal dela, é nos salvar da condenação eterna. E aí o segundo subtópico dentro da cura divina como parte da salvação, nós vimos a salvação, agora vamos ver a cura divina. Né? A nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus vai dizer assim, cura divina é um ato da soberania, graça e misericórdia divina que, através do poder do Espírito Santo, restaura física e ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. Né? A cura divina é o ato de soberania, graça e misericórdia de Deus através do Espírito Santo que cura o homem, tanto fisicamente como emocionalmente, aqueles que acreditam e têm fé em Jesus Cristo. A declaração de fé diz isso. Né? Só que mesmo dizendo isso, e mesmo nós ouvindo que Jesus cura todo dia, né? Nós vemos na igreja e todo culto tem alguém falando, testemunhando que Jesus cura e nós acreditamos nisso profundamente. Mesmo com tudo isso, nós tendo fé e tudo, tendo fé e tudo, nós aqui, é tendência nossa, do ser humano, de todo mundo, procurar o médico. Procurar logo os médicos em caso de doenças. Isso não é errado. Não é errado. Não estou proibindo ninguém de ir no médico, não. Vá no médico, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque foi Jesus aí que permitiu eles terem esse conhecimento. Jesus mesmo disse que os doentes precisam de médicos. Olha, mas convém salientar que temos um recurso divino seguro para a cura das enfermidades. A ministração da unção com óleo sobre os enfermos. O que a gente tem que tomar muito cuidado de não sermos radicais. Sermos radicais. A própria Bíblia vai dizer, o próprio Senhor vai dizer, através da palavra dele, que nós temos que ser equilibrados. Nós temos que ter equilíbrio. Nós não podemos nem ser para lá demais, nem para cá demais, nós temos que ser equilibrados. Tanto é que se nós somos tanto para um lado, radical para um lado ou radical para o outro, vai trazer escândalo de uma forma ou de outra. Um exemplo, uma pessoa que é radical demais, que, rapaz, a medicina é
Tem gente que é tão radical que fala que a medicina, que a ciência, que os médicos é tudo do cão, e não é. E não é. Deus usa esse pessoal aí para curar o seu povo. Deus usa tudo isso aí. Isso aí está tudo nas mãos de Deus. Isso aí é bênção de Deus para a nossa vida, para nos ajudar. Aí tem alguém que vai dizer que é radical demais, fala, rapaz, e emocionado no momento, fala, rapaz, vai e não toma esse remédio mais não. O camarada vai, não toma o remédio mais por causa daquele sentimento, daquela pessoa radical, daquele momento, vai, traz problemas da saúde para aquele camarada, para aquela pessoa, traz escândalo para o evangelho. Então nós temos que ser equilibrados. Nós temos que ser equilibrados. Estou falando para você, agora, a partir de agora, eu não oro mais para ninguém, eu só mando para o médico. Vou até fazer aí um acordo com o médico de recomendação. Quanto mais eu recomendo, minhas consultas ficam até mais. Não é isso. Tenha fé, ora ao Senhor, mas manda a pessoa, fala, meu filho, vai no médico, faz um acompanhamento, né? Jesus pode te curar, sabe? A pessoa vai lá no médico, o médico dá o diagnóstico e fala, rapaz, não tem nada em você, glória a Deus, o camarada volta para casa feliz da vida, né? Mas nós temos que ter essa consciência, nós temos que ter essa consciência, né? Vai pegar um asmático igual eu e falar, rapaz, você não precisa usar dessa bombinha não, amanhã me dá uma crise aí, eu vou encontrar Jesus. Né, a gente tem que ter consciência, tem que ser esperto, não pode ser emocionado assim, a gente tem que ser equilibrado. Nós temos que entender as coisas como elas são, né? Aqui, ó, ok, a tendência é procurar um médico. Todo mundo. Nossa, eu estou com enfermidade, vou ter que ir lá consultar. Vai. Faça a sua parte. Mas faça a sua parte de ir ao médico sabendo que convém nós orientar aqui. Convém você saber, convém você ter na mente que você tem um recurso divino. Seguro para a cura das enfermidades. A sua fé em Deus, aqui está a questão todinha. Vai no médico, mas você está acreditando em Deus. Se você vai no médico, você vai lá sabendo que Deus pode usar aquele médico para curar a sua vida. Né? Eu não vou no médico, não vou fazer uma consulta, não vou fazer confiado no médico não, é homem. Né? Quem cuida da minha vida é Deus. Deus pode usar aquele rapaz, ele pode ser um instrumento. Da mesma forma que aqui na igreja o pastor pode ser um instrumento de Deus para ministrar a cura na minha vida. Então nós temos que estar sempre a nossa confiança em Deus. Ponto. E aí você faz a sua parte. Quer ir no médico? Vai no médico. Quer ir no médico? Vai no médico. Faz a sua parte. Corre atrás, porque Deus vai garantir a vitória no final, né? A cura divina. A cura divina. Deus, o médico pode ir lá fazer, diagnosticar, te dar um tratamento, mas quem está cuidando, quem pode trazer a cura para a sua vida é Deus. Faça tudo confiado no Senhor, porque vai dar tudo certo no final. Amém? E aí, ó, salvação e cura. Nós vimos salvação, vimos a cura divina, agora vamos ver que as duas caminham junto. Olha só, a obra de Jesus é completa. A expiação no Calvário resulta na nossa redenção e alcança também a cura do corpo físico. É completa, ela trata o espiritual, a alma do homem, mas também cura o corpo, ele cura o corpo físico. A cura espiritual geralmente precede a cura física. Olha só, e ele perdoa todas as suas iniquidades, cura espiritual, né? Cura aí, ó, a cura espiritual primeiro e sara todas as suas enfermidades. A alma do homem tem mais necessidade que o físico. Ainda que esteja no leito de morte, a alma tem prioridade. Por quê? Porque o físico, eu vi uma pessoa ministrando, era até um ensino, e ele tinha uma corda muito comprida na sua mão, e na ponta dessa corda tinha um pedacinho mais ou menos desse tamanho, em comparação com a corda comprida. Desse tamanhozinho assim, enrolado com a fita vermelha. E essa pessoa dizia, essa ponta vermelha aqui é o nosso tempo de vida. Do seu nascimento até 70, 100, 120 anos, era esse pedacinho aqui. E aí depois disso aqui tinha toda uma eternidade por trás disso tudo. Então a alma permanece para a eternidade. Tanto ela com vida com Deus, tanto com morte eterna no inferno e condenação. Então a alma tem prioridade. Se der tempo, o corpo é curado e glória a Deus. Se não, meu irmão, a alma foi sanada, o milagre aconteceu espiritual, você vai morar com Jesus e lá não tem doença, lá não tem morte, lá é glória em glória. Amém? Então, olha, e aí, eu tinha anotado aqui, mas a minha anotação está meio bagunçada. Mas Deus vai dar vitória. Me parece que é... Não é João 5,14. Atos 17:30, me parece que é isso mesmo. Atos 17:30.
mostra que dentro dessa salvação, dentro dessa cura divina, o Senhor Jesus deseja, o desejo dele é que todos sejam curados. Oh, eu estou em João, desculpa, irmãos. O desejo de Deus é que todos recebam essa cura espiritual, tanto espiritual quanto física, né? Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. E aí outro texto vai dizer que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Não quer a condenação de ninguém, ele não quer. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Por isso que quando Jesus desce, quando em João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo, todos, de uma tal maneira, de igual maneira, de uma mesma forma. Aí o requisito para alcançar a salvação junto com a cura, essa salvação completa, é confiar no Senhor, é fazer a nossa parte. Ela também é condicional. Eu faço para alcançar a salvação? Não, para alcançar a salvação eu acredito em Jesus. Ele fez, ele pagou o preço no Calvário. Eu acredito nele, eu confio nele. E aí eu recebo por misericórdia, por compaixão, a cura divina, a salvação, o milagre na nossa vida, né? É por compaixão, é por graça. Amém? Glória a Deus. Salvação e cura. E aí, ó, Aí, ó, tá aqui, ó, Tiago 5,15 vai dizer que a vontade de Deus é, portanto, curar tanto a alma quanto o corpo. Isaías 53, o verso 3 e o verso 4, o Novo Testamento interpreta Isaías 53 como a provisão de Deus em Cristo para a cura física e espiritual. O Evangelho de Mateus aplica a palavra ao momento ali, ó. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ao ministério de cura do Senhor Jesus, ele aplica ao ministério do Senhor Jesus este texto, porque realmente é interessante, porque quando Jesus ia passando, que juntava as multidões, que Jesus, era meio que Jesus estivesse tomando realmente as enfermidades que estavam sobre as pessoas e levando embora. Não é mais ou menos assim? Não dá para entender, porque Jesus ia passando e quem estava enfermo ia sendo curado, né? E aí se aplica, ele vai levando sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, né? Ele vai trazendo alívio para o corpo, alívio para a alma. Quando Jesus está ali sendo condenado, não era o pecado de Jesus, mas o nosso, ele vai levando, né? Ele optou por fazer isso por misericórdia e amor a nós. O discurso profético de Isaías 53 e seu cumprimento no Novo Testamento mostram que salvação e cura divina caminham juntas. E eu falo mais uma vez, elas caminham juntas porque estão em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, porque salvação e cura é somente em Jesus. Quem teve amor e compaixão suficiente para fazer isso foi somente Jesus. De falar assim, não, eu levo as suas dores sobre o meu corpo. Os seus pecados eu levo sobre o meu corpo para que você tenha o privilégio de alcançar a salvação e a cura para as suas enfermidades. A cura divina e os desafios atuais. O terceiro tópico, a cura divina e os desafios atuais. Os desafios atuais são diversos, e dentre eles, saber sobre a natureza da enfermidade, se o problema é físico ou espiritual, e ter o discernimento sobre a vontade de Deus, né? O crente precisa muito de ter isso aqui, ó, discernimento. Crente, não tem como a gente nós caminharmos neste mundo sem termos discernimento sobre as coisas espirituais por intermédio de Jesus Cristo, né? Vamos aqui, não chega a estar na lição, mas vamos só os desafios atuais que nós temos hoje. A incredulidade é um dos desafios atuais que nós temos hoje. Para alguém ser curado. Às vezes, muita informação faz com que as pessoas desacreditem. Tem gente que prefere muito mais receber o diagnóstico do Google e fala, o Google falou que eu tenho que fazer isso para sarar. E ele se apega, acredita tanto no Google, e aí uma pessoa fala assim, não, meu filho, só confia em Deus, nós vamos fazer uma oração. Ele não tem fé para acreditar nisso, mas tem fé para acreditar num Google da vida,
né? A incredulidade, a frieza espiritual, tudo isso são desafios que nós temos no nosso tempo, né? E aí está dizendo aqui, ó, entender, né? Saber sobre a natureza das enfermidades, se é um problema físico ou se é espiritual, e aí nós precisamos ter discernimento para lidar com essas situações. As enfermidades são uma das causas de maior sofrimento ao ser humano. Elas são consequências direta e indireta do pecado. Aqui, ó. A doença ela é consequência direta e indireta do pecado. Alguém sabe me dizer como que isso aqui procede? Como que a doença ela é uma consequência direta e indireta do pecado? Porque se eu falo que ela é se nós eliminássemos aqui o indireta e só ficasse uma consequência direta do pecado, aí ia ser, não, fulano está doente, pecou. Certo? Concordam comigo? Se eu tiro totalmente aquilo ali, ó, elimino completamente. Não, é a consequência direta. Qualquer um que tivesse enfermo já era resultado. Fala assim, rapaz, pecou lá, por isso que está sofrendo. Né? O povo do antigo aí, os povos antigos acreditavam isso, tanto no tempo de Jesus, acreditavam que toda enfermidade era um resultado de um pecado. Certa feita vão perguntar para Jesus, Senhor, quem pecou, esse ou os seus pais, para que ele esteja nessa situação? Né? Eles acreditavam que a doença era uma consequência direta, mas ela é direta e indireta do pecado. A doença ela é direta, a conexão direta com ela no pecado é no Éden, quando o homem peca, quando o homem desobedece o projeto de Deus, porque se não tivesse a desobediência, não haveria toda essa enfermidade, esse sofrimento. Tudo isso que nós contemplamos hoje não haveria perante a obediência do homem no Éden. Não experimentaríamos nada desse sofrimento. Só que por causa da desobediência, abre a porta das enfermidades. Abre a porta das enfermidades, deste sofrimento, e aqui, ó, as enfermidades são uma das causas de maior sofrimento do ser humano. E aí, ela é direta por causa disso, por causa da desobediência, do pecado original do homem e coisa e tal. Indireta é porque agora se abriu a porta, o mundo foi crescendo, nós estamos aí onde está, e aí tem doenças hereditárias, que não tem nada a ver com o pecado, tem doenças que é da falta da alimentação e essas questões aí. E outro, vai acontecer momentos, como foi a doença de Jó, que não era nem pecado, nem desobediência, nada, era um propósito de Deus. Vai acontecer desse que eu citei com vocês, que os discípulos perguntam para Jesus, e Jesus fala, não, aconteceu essa ocasião para que o nome do Senhor Jesus fosse glorificado, para que se cumprisse o ministério de Jesus. Então, as doenças, elas são diretas e indiretas. Né? Tem doenças que são diretamente ligadas com o pecado, por causa de uma desobediência, por causa de um processo que aconteceu, e tem doenças que acontecem que é só ocasiões da vida, momentos que passou que não tem nada a ver com o pecado. Olha só, mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecados, nem todos. Não se pode generalizar, visto que cada caso tem suas peculiaridades. Né? Cada caso tem suas peculiaridades. Nem todos os casos estão conectados com o pecado. Tem momentos que acontece uma enfermidade hereditária e outras vai ser só para que Deus cumpra um propósito na vida, na família daquela pessoa. Eu acredito nisso. Eu acredito que tudo que acontece na vida do ser humano, na vida da igreja, tem um propósito. Às vezes vai ser alguém dentro da própria igreja que vai ser acometido por uma enfermidade porque Deus está tratando na família e o nome do Senhor vai ser glorificado no final. Né? Então nós precisamos entender isso, não podemos generalizar as coisas. O segundo subtópico, as enfermidades entre os crentes. Grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das doenças. Esse é um desafio fora da compreensão humana. Paulo tinha um espinho na carne, era sem dúvida uma enfermidade. Timóteo tinha problemas no estômago. E aí, se você for colocar homens, servos de Deus fiel, que se a gente fosse, a gente costuma medir, né? Fala assim, rapaz, Paulo foi um grande homem de Deus. Se tem alguém que não merecia, né? Ou alguém vai dizer que tinha crédito com Deus para expulsar essa enfermidade, era Paulo. Mas não curou. Paulo orou por algumas vezes, mas
Deus vai dizer para ele, a minha graça te basta. Né? Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender uma coisa. O Senhor Jesus é Senhor e não servo. Ele cura. Ele cura. Para cumprir um propósito, quando Ele quer, da forma que Ele quer. Né? Não é porque nós somos fiéis a Ele, que nós servimos a Ele. Né? Se é que nós conseguimos servir no nível que Paulo, que Timóteo serviu, nós conseguimos nos colocar no mesmo level deles, né? No mesmo nível, e isso vai nos dar o direito. Né? Não vai nos dar o direito de exigir de Deus que nos cure. Mas, Senhor, eu te sirvo. O Senhor tem que me curar. Não, não tem. Né? Nós precisamos ser fiel a Deus. E se aprouver a Deus, nós morrermos com essa enfermidade ou dessa enfermidade, nós precisamos nos preocupar de permanecermos fiéis para não perder a salvação eterna. Né? Nós precisamos nos preocupar com isso aí. Né, com o nosso maior milagre, com a coisa maior que Deus pode fazer na nossa vida, que é curar a nossa alma. Aí, ó, não confundir doença com possessão maligna. São duas coisas básicas que devemos observar. Nós não podemos, nem toda doença que tem na humanidade aí é o demônio na vida das pessoas, não. Né? Tem ocasiões que um demônio trabalha nessa área e faz aquilo lá e precisa ser expulsado, e tem vezes que é só doença mesmo. É só enfermidade, não tem nada a ver. E aí nós precisamos, são duas coisas básicas que devemos observar. Primeiro, se a enfermidade é opressão maligna ou uma questão médica, para não expulsar demônio onde não há demônio. Como é que você vai expulsar demônio se lá não tem demônio? Não tem necessidade. Né? A gente tem que entender se é uma questão física ou se é realmente uma possessão. Segundo, é entender que Jesus é Senhor e não servo. Ele cura como quer e onde quer, de acordo com a sua vontade. Um exemplo, acho que o Giovanni até lembra disso. Quando nós congregávamos em Stoneham, Giovanni, você lembra que uma jovem, não era já de idade não, mas era deficiente visual, né? E a igreja, rapaz, orava fervorosamente para Deus curar a enfermidade daquela mulher, daquela moça. Não aconteceu, não. E a gente orava com fé, acreditando, mas Ele é Senhor e não servo. Ele não faz da forma que a gente quer. Às vezes o desejo que tinha no nosso coração era, rapaz, se Deus curar essa moça aqui nessa igreja, Stoneham vai aparecer no mapa. Falar, o milagre acontece lá naquela igreja. Grego, rapaz. Aí entra toda essa questão. Por que a gente ora para Deus curar? Para a gente ficar conhecido que Deus usa fulano em milagres. Deus usa ciclano em milagres. Não vai acontecer, meu filho. Né? O propósito nós precisamos entender. A gente não pode. Esse determinismo que nós vivemos hoje, isso não é bíblico. Determina a cura. Não. Jesus é Senhor da sua vida. Ele não é o seu servo. Ele não é um curadeiro. Ele é Senhor da sua vida. Ele opera milagre? Opera. Acredito firmemente nisso, mas nós não temos o direito de exigir nada de Jesus. Né? Nós não temos o direito. Nós precisamos entender que Ele é Senhor da nossa vida. E aí o que eu disse lá, o que era essencial na nossa vida, é nós termos o discernimento do Espírito. Quem tem o discernimento do Espírito, quando chega, tem alguém que está com enfermidade, ele entende pelo Espírito Santo se é um demônio que está ali ou se é uma enfermidade física. Agora você imagina, se não tem e você está aí todo emocionado, você chega lá e está expulsando e é só uma enfermidade. Não vai sair demônio, não tem demônio para sair. A pessoa sabe que é só uma enfermidade, sabe o que está acontecendo, você chega todo emocionado, o irmão chega sem saber, sem ter discernimento, o que traz? Escândalo para o evangelho. Traz escândalo. Chega e fala, rapaz, aquele cara lá é um fanático, é um doido. Aquela pessoa lá não tem noção, não sabe das coisas. Você vê, fez isso e isso aqui em casa. Então nós precisamos ter discernimento do Espírito Santo. Nós precisamos entender essas coisas. Amém? Bom, Giovanni já pode vir cá para o senhor fazer a conclusão. A síntese do tópico nos diz assim: saber sobre a natureza das enfermidades, se são físicas ou espirituais, e ter o discernimento da vontade de Deus são desafios atuais. Saber e ter discernimento da vontade de Deus. Nós precisamos entender a vontade de Deus. Tem gente que Deus não vai curar. Tem gente que Deus vai curar e é a vontade dele é soberana sobre as nossas vidas. Eu queria, com a permissão do Giovanni, eu pedi para o senhor levantar, mas com a permissão sua, da gente fazer uma oração. Fazer uma oração nesse momento, porque estamos falando sobre cura, passamos momentos difíceis.
Eu quero pedir oração pelo meu tio Gleison, é cunhado do pastor Robson, meu pai. Ele está internado com Covid, a esposa dele está com Covid, os 2 filhos deles estão com Covid, e o meu tio está com 75% do pulmão dele comprometido. Né? Tá lá, entubado, o oxigênio faz até onde vai. Né? E nós estamos vendo quantas pessoas estão partindo. E eu estou confiado, eu sei que Jesus pode curar ele nessa noite. Eu acredito nisso, Jesus cura hoje. Né? A cura divina pode alcançar ele lá agora. Irmã Claudete? Amém. Eu acredito que Jesus pode usar esses médicos aí para essa mulher alcançar a vitória. O irmão Edson. Uhum. Olha só, e eu creio que Jesus cura. Os irmãos creem que Jesus pode fazer o milagre nessas vidas hoje? Jesus faz milagres. Amém. Glória a Deus. Amém. Todos nós carecemos, irmãos. Temos necessidades, pessoas queridas que estão. E ore com fé nessa noite, porque o Senhor da nossa vida pode curar essas pessoas hoje. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Não estou falando disso de boca para fora para emocionar. Eu acredito nisso firmemente. Que nós podemos orar aqui agora. E o Senhor Jesus pode visitar lá no Brasil, lá na UTI, lá no hospital, lá na sala de cirurgia. Jesus pode fazer o milagre. Vamos orar, Senhor Deus eterno e soberano Pai. Ó Senhor, a tua igreja está aqui confiada que o Senhor pode fazer milagre, mudar o rumo da história dessas pessoas nessa noite. Visita, Senhor, o irmão Edson, a irmã que vai passar por uma cirurgia, o sobrinho da irmã Andréia, o pai do irmão Vandeci, a mãe da irmã Giane. Senhor, visita neste momento meu tio que está ali internado. O Senhor conhece, sabe o que eles estão passando. O Senhor tem um plano e um propósito em todas essas coisas. O desejo do meu coração, o que eu te peço, pela sua misericórdia, pela sua graça, é que o Senhor cure esses povos, essas pessoas nessa noite. É que o Senhor visite o leito dos hospitais. É que o Senhor visite neste momento aqueles que estão enfermos, o que estão os cancerosos, e que o Senhor toque com as tuas mãos curadoras, miraculosas, e repreenda a enfermidade em nome de Jesus. Aquele que está com o pulmão comprometido, que o Senhor limpe, Senhor, toda enfermidade, que o Senhor arranque, meu Pai, tudo aquilo que não é proveniente do Senhor. Esse é o desejo da tua igreja, mas acima do nosso desejo, acima do que queremos, que seja feita a tua vontade, que se cumpra o teu propósito na vida de cada um deles. Meu Senhor Jesus, abençoa eles ali onde eles estão, e que eles entendam que o Senhor ainda está no controle de tudo. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmão Giovanni, muito obrigado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jesus cura, irmãos. Graças a Deus, né? Jesus ainda cura. Ou seja, Jesus cura, né? Aleluia. Graças a Deus. Nós temos aqui a nossa conclusão. Nós precisamos saber que a cura divina ela é real e atual. Quantos sabem disso aí? Amém? Então vamos ler aqui, vamos lá em uma só voz, bem alto, bem forte, vamos lá? Em um só tom, vamos. Precisamos saber que a cura divina é real e atual. Além disso, vamos lá? Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura quando, como e onde quer, e não da maneira que às vezes pensamos. A grande realidade diante dessas circunstâncias e desses fatos que nós temos estudado é que existe a vontade permissiva de Deus. Deus não perdeu a sua soberania sobre nada, sobre todas as coisas. Às vezes, Deus não cura
mas em tudo há um propósito. É como foi explicado aqui essa noite, que a cura não é, às vezes não é física, mas é uma cura espiritual. Quando a doença chega, talvez não seja o resultado da intervenção direta de Deus em nossas vidas, mas sim o resultado do mundo e dos corpos caídos. Essa é a grande realidade. Além disso, embora existam indicadores bíblicos de que Deus quer que tenhamos boa saúde, como a terceira carta de João, no capítulo 2, todas as enfermidades e doenças são permitidas por Ele para seus propósitos, quer possamos compreendê-las ou não. Existe um propósito para todas as coisas. Amém? Então, nós não podemos esquecer isso. E uma outra coisa que eu notei aqui, que eu achei interessante, quando eu estava lendo o capítulo 53 de Isaías, e muitas das vezes nós passamos por despercebidos por esses versículos e não conseguimos, às vezes não paramos para refletir e meditar sobre essas palavras. A Bíblia diz que, eu até coloquei assim, em forma de pergunta, em que consiste, ou seja, a cura de Jesus consiste através de quê? Em que consiste a força de cura do seu espírito? Mateus capítulo 8, versículo 17, a Bíblia nos diz assim: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Ou seja, aqui está a nossa resposta. Ele curou todos os que sofriam de algum mal, para que se cumprisse o anúncio do profeta Isaías com as palavras: ele tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Ou seja, a força da cura de Jesus não está em seu poderio sobre as doenças, mas sim na força do seu sofrimento na cruz do Calvário. Amém? Aí você não entendeu, eu vou repetir. A força da cura de Jesus não está no seu poderio sobre as doenças, mas no seu sofrimento. Porque Isaías 53 diz: ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Amém, meus irmãos? Aí eu até continuei, eu coloquei assim que ele cura carregando as nossas enfermidades. Seu sofrer e seu entregar no Gólgota são segredos para a nossa cura. Amém, meus irmãos? O seu sofrimento é o segredo para a nossa cura. Às vezes nós não entendemos por que sofremos, mas ele levou sobre si o nosso sofrimento. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluias. É muito bom falar sobre Jesus. É muito bom estudar sobre a cura. E às vezes nós não conseguimos, muitas vezes, entender, e muitas perguntas surgem na nossa cabeça, principalmente quando nós passamos por essas situações. Foi falado aqui essa noite que nem toda doença, é lógico, evidente que nós entendemos que todas as doenças elas são provenientes da queda do homem no Éden, ou seja, através do pecado do homem. Essa enfermidade entrou na humanidade. Mas que nem todas as doenças ela é diretamente proveniente do pecado. Vemos pessoas que estão passando, homens de Deus que passaram por enfermidades, que estão passando por enfermidades, estão passando por circunstâncias, mas que nós precisamos entender que tudo há um propósito para que o nome dele seja glorificado. Eu entendo isso porque, por exemplo, eu antigamente eu perguntava para Deus por que Deus não curou meu pai. E por que meu pai, um homem tão bom, um homem tão caridoso com todos, ele teve que sofrer tanto para poder morrer, quando ele foi diagnosticado com câncer de pulmão, e os médicos deram para ele mais 3 meses de vida, porque o câncer havia lastrado, e uma médica chegou perto de mim e falou assim: da maneira que vocês cuidarem dele, é que vai prolongar a vida dele. Ele viveu ainda mais 2 anos, mas foi 2 anos de muito sofrimento. E eu não conseguia entender isso. Eu perguntava para Deus, por que isso? Por que tanto sofrimento? Só que através da doença do meu pai, eu conhecia Jesus. Eu vim para a presença do Senhor, a minha esposa aceitou Jesus, a minha família
Não todos, mas uma boa parte aceitou Jesus. A minha mãe aceitou Jesus. E eu acredito que meu pai está salvo, porque ele também aceitou Jesus. Então, existe um propósito em cada circunstância, em cada situação. Nós não podemos esquecer isso. As doenças existem. Nós não podemos ignorar. Amém? Chama as crianças lá, vamos colocar de pé. Quero louvar a Deus pela vida. Não, calma aí. Vamos cantar um corinho, tirar as ofertas. Havia esquecendo. Louvar a Deus pela vida da irmã Lourdes, que está aí conosco. Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar adorando o Senhor com um corinho e tirando as nossas ofertas. Logo em seguida, chama as crianças para a gente estar dando término do nosso trabalho. Glória a Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluias, glória a Deus. A nossa próxima lição, a lição de número 11, ela traz como título Compromissados com a Evangelização. Então estaremos aqui na próxima semana estudando a respeito desse compromisso que nós temos com a evangelização. Já diga-se de passagem que a evangelização, isso cabe a todos, né? Não é só parte, ou seja, compromisso do evangelista da igreja, mas sim de todos que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Pastor Teus. Vamos colocar de pé. Aleluias. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos mais uma vez, Senhor, nesse instante agradecer-te por esse momento, ó Deus, pelo ensino da Tua palavra, Pai. Saímos aqui, Senhor, glorificando o Teu nome, regozijando, ó Deus, na Tua presença, Pai. Lhe pedimos, ó Deus, que seja conosco, com cada irmão, que o Senhor possa nos levar em paz para os nossos lares e que nós possamos, ó Deus, continuar, Senhor, firmes diante de Ti, Pai. Queremos pedir também, Senhor Jesus, pelos trabalhos que assim prosseguem no decorrer da semana, que o Seu nome seja glorificado no nosso meio, Pai. A cada pedido de oração que foi feito aqui, a cada enfermidade, Senhor, a cada servo Teu que tem passado por situações constrangedoras, ó Pai, que o Seu nome seja glorificado no nosso meio, ó Deus, e que o Senhor possa operar, Senhor, na vida de cada um conforme o Teu desejo, conforme a Tua vontade. Senhor, ser conosco hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Faça com as tuas mãos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, e seja na vida de todos e juntos dizemos amém.